Glória a Deus, estamos começando o programa Palavra e Luz na TV Rio Preto pelo canal 7 da NET e pelas redes sociais da Insta TV. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo ao programa Palavra e Luz, um programa que traz sempre, toda sexta-feira ao vivo, às 21 horas, um tema para reflexão, para conversa, para meditação. Um tema que visa discutir de maneira um pouco mais aprofundada assuntos, questões que são fundamentais para a nossa existência. Temas que muitas vezes passam desapercebidos para a maioria das pessoas. E por que é importante discutir essas questões? Porque são questões que são eixo para a nossa vida. São questões que norteiam a nossa existência. E quando essas questões que norteiam a nossa existência, questões que são pontos cardeais para que nós nos localizemos no mundo, são relegadas, são esquecidas, a nossa vida se perde, a nossa vida se desgraça muitas vezes, em situações terríveis como suicídio, prisão, ir morar na rua, situações limites. E por quê? Porque a pessoa perdida de si mesma, desconectada da sua vida emocional, desconectada da sua vida espiritual, sem referencial nenhum, ela vai se perdendo, e como diz a palavra, um abismo puxa outro abismo, e de repente a pessoa se vê numa situação catastrófica. E isso não é raro, e na verdade tem acontecido cada vez mais. O tema do programa de hoje é Papo de Homem. E eu quero conversar com você, homem. Eu quero conversar com você, homem, que está mal. E está mal. E o que tem de estar mal? A gente fica mal. Tem épocas da nossa vida que as situações ficam muito difíceis, muito complicadas. Mas é importante que nós falemos sobre isso, é importante que nós conversemos sobre essa realidade. Você sabe que foi publicado recentemente uma pesquisa mostrando que a violência contra a mulher cresceu assustadoramente neste ano e meio de pandemia. E a violência contra a mulher é uma violência doméstica, praticada pelo marido, pelo esposo, pelo companheiro. Meu querido, o que está acontecendo? O que está fazendo com que você se lance contra a sua própria mulher, contra a sua própria esposa, a mãe dos seus filhos, de maneira violenta, agressiva? Que caminho foi esse que você percorreu ao ponto de chegar a uma situação como essa, de violentar a sua própria mulher? Em qual lugar deste caminho que você percorreu até aqui, que você se perdeu completamente? Porque você se perdeu. A violência contra a mulher, ela, além de ser absolutamente expressiva a respeito do seu descontrole, da sua incapacidade de reter os próprios ímpetos, os próprios impulsos, ela revela que você está numa profunda crise, ela revela que você está vivendo um tempo terrível na tua vida. Só que não é um tempo terrível que nasceu no dia em que você praticou essa violência. Se você violenta a sua própria mulher, se você espanca a sua mulher, se você age de forma tão bárbara contra a sua mulher, o que está acontecendo dentro de você é um caos emocional, é um estar completamente perdido sobre si mesmo. Eu vou dizer um dos elementos. Um desses elementos é o caráter. Um desses elementos é uma vida superficial. Um desses elementos é a busca de satisfação de impulsos, de paixões. Um desses elementos, a busca constante de coisas descartáveis, sem importância, sem valor. Tudo isso somado vai gerando um homem fraco, vai gerando um homem inseguro, vai gerando um homem incapaz de lidar com aquilo que ele é. E mais importante do que isso, vai gerando um homem incapaz de lidar com as suas próprias capacidades, mas não apenas isso, um homem incapaz de lidar com os seus próprios fracassos. Porque é tão importante como saber lidar com as nossas vitórias, é muito mais fundamental ainda saber lidar com as suas derrotas. Um homem que agride a própria mulher, ele é um fracassado. Mas ele é um fracassado não no sentido
de ser fracassado em relação a algum pódio que ele possa subir, em relação a alguma escala de importância, de status. Não, ele é um fracassado porque ele se perdeu de si mesmo, porque ele aceitou perder-se de si mesmo, porque ele se negou a agir, a reagir, a ser sujeito da própria história. Um homem violento contra sua mulher é um homem que abandonou a capacidade e o poder que ele tem de ser sujeito da própria história e se tornou objeto dos seus próprios impulsos. Eu quero conversar com você hoje sobre isso. Eu quero bater um papo com você. Eu não quero acusá-lo, eu quero chamar a sua atenção. É claro que, em grande parte dos casos, esses homens violentos acabam se arrependendo, acabam se entristecendo profundamente, porque percebem que não deveriam ter feito aquilo, mas por que eu fiz? Como é que eu fiz? Como é que eu cheguei nesse ponto? Esses homens se arrependem desse comportamento. E tão importante quanto se arrepender desse comportamento, evidentemente, é refletirmos sobre isso. E o que nós podemos contribuir no programa Palavra e Luz hoje com você é refletir, é meditar, é pensarmos sobre isso. Tá bom? A nossa viagem hoje no programa Palavra e Luz, que é um programa de meditação e reflexão, é sobre isso. Homem, o que tem feito você ser quem você é? Por que você tem sido como tem sido? Será que consumo de pornografia? Será que ter uma vida descartável? Será que pensar apenas em questões de status? Em questões de materiais? Será que o fato de você querer mais ter do que ser? Será que você ser guiado mais pelos seus impulsos e paixões do que buscar espiritualmente uma vida melhor, do que buscar um equilíbrio emocional? Não é exatamente aquilo que explica por que você tem sido violento? Será que isso não explica por que muitos homens, inclusive, vão parar no olho da rua, viram moradores de rua, tantos outros se suicidam? Tudo isso é parte e é sintoma de um homem que está em crise. A violência doméstica contra a mulher, que na verdade é a sua esposa, a mãe dos seus filhos. O homem que vai parar no olho da rua, vai ser morador de rua. O homem que se suicida. O homem que se relaciona, passa a ter amantes, vira consumidor contumaz de pornografia. Todas essas são expressões de um homem em crise e numa profunda crise, porque não é para isso que o homem existe, não é para isso que o esposo existe, não é para isso que o pai existe. Então nós vamos conversar com você sobre isso hoje, tá bom? Eu quero que você fique tranquilo em relação a isso. Eu não estou aqui para ser juízo de valor dessa conduta. Essa conduta ela é condenável por si mesma, ela deve ser rejeitada em si mesma, isso é um fato e não é necessário que isso seja reafirmado. Mais importante do que nós dizermos que juridicamente essa violência ela incide contra as leis que regulam essa questão, é importante nós pensarmos o que está acontecendo com este homem em crise. Mas eu quero que você coloque as tuas mãos no teu peito, feche os teus olhos, escute essa música, esta canção que visa falar com você sobre isso, tá bom? Venha conosco para esse programa, participe, contribua, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, tá bom? Faça a sua pergunta, ela será encaminhada para mim e à medida que for possível e eu puder, eu vou responder e eu vou falar com você. O programa Palavra e Luz está começando agora pela voz e pela canção do Thiago Ruiter. Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu.
no desapontamento, a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Para trás eu deixo um homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa, e o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Para trás eu deixo um homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Lá. Glória a Deus.
Estamos com o programa Palavra e Luz. Você acabou de ouvir Tiago Reuter, som e violão, voz e violão. Você pode acompanhar, conhecer, ouvir as canções do Tiago Reuter no YouTube do Tiago Reuter. Vai estar na tua tela daqui a pouco o endereço do Tiago no YouTube, tá bom? Você está no programa Palavra e Luz e o programa de hoje nós estamos conversando sobre papo de homem. Eu comentava antes da canção que o Tiago trouxe para nós, em louvor a Deus e ao nosso Senhor Jesus, eu dizia que a violência doméstica praticada especialmente, de maneira fundamentalmente pelos homens contra as mulheres, está ligada a um homem em uma profunda crise. Ora, essa profunda crise, ela é uma crise que, seja dita, tá? Que implica em muitas questões. Ora, um homem violento é um homem insatisfeito consigo mesmo, é um homem frustrado, é um homem incapaz de lidar com suas próprias derrotas, com seus próprios fracassos, é um homem que, por inúmeros motivos, entende que ele é um derrotado. E ainda que isso seja inconsciente para ele, e na maior parte dos casos esse homem violento, ele não consegue compreender que ele se sente interiormente como alguém derrotado, como alguém fracassado. Ora, é natural que muitas vezes em nossa vida e em inúmeros momentos nós nos sintamos desta maneira, mas é comum que nós lidemos com essa situação, que nós consigamos tratar dessa situação, passar por esses momentos sem sermos violentos, sem sermos agressivos. Mas o fato é que as pesquisas sinalizam de que a violência contra a mulher tem crescido muito, especialmente nesse ano e meio. E o que aconteceu nesse ano e meio? Ora, o que aconteceu nesse ano e meio é uma profunda instabilidade econômica, sanitária, social e emocional que acometeu o planeta todo. Ora, este homem inseguro, este homem instável emocionalmente e que se tornou violento, ele se tornou violento também como resultado dessa situação e desse contexto todo. Agora, esse contexto todo não justifica a ação violenta contra ninguém, especialmente contra a sua própria esposa. Ora, é importante que você pense, meu querido, que aquilo que aconteceu com você ao longo da sua vida, aquilo que você quis ser e não se tornou, aquilo que você desejou adquirir e não adquiriu, aquele lugar que você quis conquistar e não conquistou, aquilo que você quer para você hoje, mas não consegue ter, isso é parte importante da realidade da vida. Pessoas que imaginam ter tudo o que elas querem, são pessoas que vivem fora da realidade. Isso não é normal, não é crível você imaginar que tudo aquilo que você quer irá se realizar. Mas muitas pessoas, não poucas, imaginam que podem realizar aquilo que elas querem e mais do que isso, agem e se comportam como se fossem garotos mimados. Se eu não tenho o que eu quero, eu vou reagir pela força, sendo agressivo e violento. Essa é uma expressão, mas tem outras. Olha só, tem muitos homens apáticos, fracos no sentido emocional, no sentido de caráter. Homens que desistiram porque simplesmente não querem mais, ou não querem mais porque não receberam uma educação emocional que os incitasse a buscar, a lutar, a vencer, a superar obstáculos. Vencer aqui, meu querido, é simplesmente não se manter dentro do buraco. Vencer não é estar num pódio, vencer não é estar em primeiro lugar, vencer é lutar na vida, é viver aquilo que a vida te apresenta, é reagir, superar obstáculos, é andar, caminhar, cair e se levantar, isso é vencer. Muitos homens se tornam apáticos, muitos homens se entregam à bebida compulsiva, transformam uma garrafa de cerveja numa mamadeira,
tenho a impressão que muitos homens, aquela garrafa segurando ali a long neck, parece que ele continua com 2 anos de idade, mamando uma mamadeira que ele nunca mais conseguiu largar. Essa entrega infantil ao consumo alcoólico nada mais é do que uma fuga, nada mais é do que a incapacidade de amadurecer, nada mais é do que a dificuldade de olhar para a vida realmente e de forma realista. Sabe por quê? Porque muitos homens bebem desmesuradamente, seja porque não estão onde queriam estar, seja porque não têm o que gostariam de ter, ou homens que têm o que gostariam de ter, estão onde gostariam de estar, mas estão vazios. Porque a casa que ele tem, o carro que ele tem, o dinheiro que ele ganha, não trouxe nada para ele, além das coisas elas mesmas. Então ele bebe, e ele bebe muito, para sufocar a dor de uma vida sem sentido, porque não é possível que você passe uma semana inteira fazendo algo que não te agrada, fazendo algo vazio e descartável, ganhando dinheiro, tendo status, fazendo sucesso, mas vazio interiormente. Este homem, ele vai se entregar à bebida, ele vai beber muito, é aquela pessoa que nas reuniões sociais, é aquela pessoa que no barzinho, ele vai beber, até que ele fique num estado de anestesiamento físico e emocional, ao ponto dele apagar, ele desliga, ele fica ali bebendo, falando, dando risada, e depois outro dia ele não lembra nada do que aconteceu, ele não lembra que abraçou a metade da festa, ele não lembra que pediu desculpa para 150 pessoas, ele não lembra nada. Por quê? Porque ele bebeu até ficar anestesiado. Este é um homem em crise, este é um homem vivendo uma profunda crise de sentido para a tua vida. O que eu estou dizendo para você é que não é possível que você viva uma vida superficial e viva bem. Não é possível você imaginar que ter status, resolva as questões que você tem no teu interior, que resolvam as questões existenciais da vida, questões norteadoras da vida. A vida é muito mais do que comprar um carro, a vida é muito mais do que ter um emprego bem remunerado, a vida é muito mais do que ter uma família bonitinha para eu tirar uma foto, a vida é muito mais do que isso. A vida é a necessidade de eu entender qual é a razão da minha existência. A vida é eu entender que eu posso ser útil para as pessoas de forma gratuita, que eu posso ajudar as pessoas, que eu posso ter compaixão pelas pessoas, que eu posso ser uma mão amiga, que eu posso ser um braço estendido às outras pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa para você, você pode acreditar que não, mas grande parte da nossa vida, o lugar onde nós mais nos realizamos, é naquele lugar onde nós paramos de olhar para nós mesmos e nós passamos a olhar para o outro. É quando nós enxergamos no outro aquilo que ele está sofrendo, aquilo que ele está carente. E a gente estende a mão àquela pessoa, a gente estende a mão a ela. Como diz a palavra, melhor é dar do que receber. Jesus disse isso. E Jesus não era um homem qualquer, pelo contrário. Jesus disse, melhor é dar do que receber. Sabe por quê? Porque quando você dá, quando você oferece, quando você estende a sua mão gratuitamente, você percebe uma reação interior, você percebe uma força, você percebe uma transmutação espiritual e emocional que acontece dentro de você, que não é possível você entender de forma racional, mas é uma alegria, uma gratidão, um sentimento, uma sensação, um contentamento, um extasiamento, que faz a vida valer a pena. E é nessa hora que a vida valeu a pena, pelo que você deu, pela mão que você estendeu, por aquilo que você fez pelo outro. É nesse momento, que você deixa de ser um homem raso, que você deixa de ser um homem superficial, que você deixa de ser uma pessoa que busca o descartável, o momentâneo, o rápido, o simples, o frugal, e passa a viver o profundo, passa a viver o significativo, passa a viver o complexo. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Você consegue compreender o que eu estou falando para você?
Você consegue entender que ou você tem uma vida descartável ou uma vida complexa? Ou você tem uma vida profunda ou você tem uma vida rasa? Ou você tem uma vida de amor e gratuidade, ou você tem uma vida de prazer e impulsos emocionais e paixões que não te levarão a lugar algum? Ou você descobre o sentido da sua vida, ou você vai terminar como um homem apático, ou alcoólatra, que ninguém admite que é alcoólatra, ou você vai terminar espancando a sua mulher, mãe dos teus filhos. Porque homens de caráter, homens que amadurecem, homens que aceitam o desafio de ser mais do que um mero copulador, um mero sex appeal, o homem que aceita ser mais do que um carro, o homem que aceita ser mais o bam do pedaço. Esse homem que aceita esse desafio, ele jamais será flagrado vivendo violência contra a mulher ou contra os próprios filhos. Eu convido você a pensar sobre isso, porque esse é um tempo, meu amigo, que exige esse tipo de reflexão e pensamento. Mas eu quero que, enquanto você pense um pouco mais sobre isso, que você escute a canção, esse louvor do Thiago Ruiter, que traz para você no programa Palavra e Luz, agora. Pai que se levanta às 4 da manhã para alimentar o seu bebê, no ato de escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê, no fiel que oferta com o estômago vazio, no perdão concedido antes de o ofensor pedir, a semente é plantada no ventre do chão, se oferece inteira e não morre em vão, pois a sua existência culmina em seu fim, na entrega que gera a flor do jardim, do Pai que cumpre suas promessas feitas para os filhos antes de partir, do ser humano que abre mão do lucro e pensa no outro ao invés de si, num momento que o filho se arrepende e volta ao lar, no abraço que faz rancor se transformar em paz, a semente é plantada no ventre do chão, se oferece inteira e não morre em vão, pois a sua existência culmina em seu fim, na entrega que gera a flor
a semente é plantada no ventre do chão, se oferece inteira e não morre em vão, pois a sua existência comigo e nem seu fim na entrega que gera a flor do jardim. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Palavra e Luz, nesta sexta-feira ao vivo, o programa que vai ao ar todas as sexta-feiras, às 21 horas, na TV Rio Preto, canal 7 da NET e também pelas redes sociais da INSA TV. O programa Palavra e Luz está no Facebook e também no YouTube, e você pode acompanhar e assistir tanto o programa de hoje quanto os programas anteriores. Eu estou conversando com você aqui sobre violência. Eu estou conversando com você aqui, o tema de hoje é Papo de Homem. E enquanto papo de homem, o que eu quero dizer para você é que pesquisa recente trouxe um dado extremamente interessante, péssimo, terrível, né? Que é o aumento assustador da violência contra a mulher, violência doméstica, violência praticada pelo marido, pelo esposo, pelo companheiro, por aquele que está com ela, que está vivendo com ela, que vive uma vida com ela. E eu estou falando desse tema. Tá? E estou falando de forma franca, estou falando com você sem açúcar, porque esse é um tema pesado, é um tema difícil, mas é um tema que precisa ser conversado, é um tema que precisa ser debatido. E eu quero falar uma outra coisa para você. A violência que você pratica contra a sua esposa, contra a sua mulher, a violência que você pratica contra a mãe de seus filhos, ensina os seus filhos a serem violentos com as mulheres no futuro. Se você tem um filho homem que assiste a mãe apanhando do pai, esta criança, esse menino, tem uma grande chance de se transformar num agressor de uma mulher na vida adulta. Se é a sua filha quem assiste a sua mulher apanhando, ela tenderá naturalmente e tragicamente a escolher um marido que venha bater nela. Porque ao assistir a mãe apanhando do pai, essa menina, ela associa o amor que ela sente pelo pai com violência. Então amor e violência viram um tema só dentro da psique dela, e na vida adulta ela vai escolher um homem que bata nela. Então a violência que você pratica, como resultado da autoestima que você não tem, como resultado do fracassado que você sente que você é, como resultado daquilo que você não tem coragem de ser, como resultado da atitude que você não tem coragem de tomar, isso vai redundar nos seus filhos, que vão levar para as gerações seguintes a violência que você pratica hoje. Difícil, né? Tema pesado? É um tema pesado, precisa ser encarado. E ser encarado abertamente, com franqueza. Encarado com maturidade. Um dos grandes problemas que nós estamos vendo hoje é justamente esse. Vivemos uma cultura superficial, uma cultura em que todo mundo quer ser legalzinho, que todo mundo quer ser simpático. Ninguém quer mais falar de temas complicados e difíceis. Não dá ibope, não dá audiência. Dá audiência falar com a manada, dá audiência falar o que todos falam, falar o que todos concordam. Não, este programa não é lugar para esse tipo de coisa. Este programa, Palavra e Luz, ele veio à tona exatamente para que nós possamos falar, termos um canal, um espaço. E nesse sentido eu quero agradecer profundamente a TV Rio Preto. Quero agradecer profundamente a TV Rio Preto, na pessoa do Valdir. Quero agradecer profundamente o Jair Vilas Boas, que tiveram a coragem de abrir esse espaço, tanto na INSA TV como na TV Rio Preto, para discussão de temas como esse. Aqui nós não falamos o que seja fácil de ser falado, porque o que é fácil de ser falado, você vai encontrar em algum podcast por aí, montado e criado justamente para falar de coisas ou polemiquinhas vazias, inúteis, ou futilidades que agradam os ouvidos, mas não levam a lugar algum.
O que eu quero dizer para você é que essa cultura de superficialidade criou pessoas vazias, e pessoas vazias não se suportam, elas não suportam a si mesmas. Uma pessoa vazia, uma pessoa sem conteúdo, uma pessoa sem profundidade, uma pessoa que desconheça a si mesma, essa pessoa será apática, será alcoólatra, ela será agressiva e violenta contra os outros, contra sua mulher, contra os filhos, contra os irmãos, porque ela não consegue lidar com o vazio que tem dentro dela. Por quê? Porque nós não fomos criados, nós não nascemos para sermos pessoas vazias, nós nascemos para sermos profundos. Isso não é pouco. A apatia, o alcoolismo, esse é o alcoolismo de festa de família, esse é o alcoolismo de festa infantil. Sabe festa, aniversário infantil? O tema da festa é o aniversário da criança, mas o motivo da festa é beber, beber e beber, desmensuradamente, sem fim. Esses lugares, essas situações, esse apático, esse alcoólatra, esse violento, ele está gritando para a sociedade o quanto ele está desesperado. Andar pela cidade como eu ando, como tenho andado, como andei hoje, e ver os bares lotados, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante do número crescente de suicídio infantil, crianças de 7, 8, 9 anos se matando, e o índice de suicídio na infância é o índice que mais cresce. Os que mais se suicidam são os adolescentes. Qual o índice que mais cresce? É o índice de suicídio infantil. Qual é o índice de suicídio consolidado? É o suicídio de homens acima de 50 anos. Sabe por que homens acima de 50 anos se matam? Porque viveram uma vida vazia, não buscaram profundidade, não conheceram a si mesmos, nutriram uma cultura de superficialidade, uma cultura descartável, uma cultura inútil, uma cultura física, de sexo, transar com todo mundo, comer todo mundo, comprar carro, trocar a roda do carro, tereré, tereré, essa baboseira toda que não leva a lugar nenhum. É esse homem que aos 50 anos vai se matar. E ele vai se matar porque a mulher dele se cansou dele, largou dele, e a mulher dele era a única coisa. A mulher dele, a família dele, os filhos dele, que ele nunca deu bola, na verdade. Ele deu cama, deu roupa, deu comida, mas ele não deu a si mesmo, porque ele mesmo estava divorciado da sua família, porque interessado em coisas vazias e fúteis. Esse homem, ele vai se matar aos 50 anos, o dia que a mulher dele falar para ele que ela não o quer mais. E o dia que ela disser para ele que ela não o quer mais, ele vai entrar em contato com o grande vazio que ele tem dentro dele. E quando ele entrar em contato com esse vazio, ele vai suicidar-se ou vai morar na rua. Isso é um fato, estou inventando. Não estou falando isso porque eu não tinha o que falar. Vou falar isso, não tenho o que falar, então vou falar isso. Há uma miríade sem fim de estudos, de pesquisas que comprovam o que eu estou te dizendo. O que eu quero chamar a sua atenção, meu querido, não é para aquilo que você está fazendo. O que eu quero chamar a sua atenção é para que você abra os seus olhos, é para que você abra o teu coração, para que você entenda que há na vida um lugar especial, profundo, marcante e profundamente transformador para a tua vida. Você não precisa ficar aí nesse lugar de vazio, de tristeza, de abatimento. Você não precisa continuar cultivando essa cultura alcoólica, drogadita que você está vivendo, porque há algo maior, profundo, transformador para a tua vida. Mas é absolutamente necessário que você queira, que você tenha coragem, que você dê um passo, que você acredite, que você busque essa transformação, que você saia desse lugar, que você vire as costas para essas coisas, que você vire as costas para essa realidade, porque a sua vida não vai mudar, a sua situação não vai se transformar, as coisas não vão se alterar num passe de mágica, muito pelo contrário, elas vão apenas piorar.
Elas vão piorar não apenas para tua esposa, para tua mulher, para tua família, mas elas vão piorar para você também, porque num dado momento, de tanto vazio que você tem dentro de você, de tanto nada que você tem dentro de você, que de repente você vai ser engolido por um abismo. E ao ser engolido por esse abismo, você estará diante de uma realidade catastrófica e definitiva, que fará com que você tome atitudes impensadas, trágicas e incontornáveis. É em relação a isso que eu estou falando para você. Olha só, esse é o Thiago Reuter. Por que o Thiago está aqui? O Thiago está aqui porque ele traz melodia, ele traz louvor, ele traz música. A música dele transforma, a música dele convida você a ser espiritual, a música dele te leva mais perto do Espírito Santo de Deus. Assim como Davi. Quem é Davi, Luciano? Não precisa se preocupar com isso agora, você vê lá no Google. Assim como Davi tocava música para que o rei Saul, atormentados por essas coisas que eu estou falando para você, atormentado por demônios, atormentado por uma vida vazia, Davi tocava para que Saul se acalmasse. O Tiago está aqui tocando para que você se acalme e escute a palavra do Senhor para a tua vida. Ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos do Pai derrama sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família. E esta herança que deixou. Ele acorda quando ainda está escuro e segue a antiga trilha até chegar no jardim que ele consagrou, sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado ele abre a sua alma, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos do Pai derrama sua vida, que Ele troca pela salvação de cada membro de sua família. E esta herança que deixou, e esta
promessa que deixou. Glória a Deus. Estamos com o programa Palavra e Luz ao vivo aqui na TV Rio Preto e também nas redes sociais da Insa TV, conversando com você com o tema Papo de Homem. Olha só, eu quero ler para você uma passagem que está em Mateus capítulo 1, tá? Versículo 18 até o 25. Olha só como a palavra de Deus fica bonita na tela, né? Que legal. Olha só, ouça com atenção, ouça as palavras, deixa elas entrarem em você. Não pense porque eu estou lendo, não pense se tem alguma coisa a ver com o que eu falei, não pense sobre nada, apenas escute essa leitura. Se você estiver com a tua Bíblia aí, pegue, está em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mas eu quero que você absorva as palavras, tá bom? Que você deixe que elas entrem em você. Tá? Está dito também aqui no texto sagrado que a palavra é viva e eficaz. Se ela é viva, ela transforma, ela modifica, ela altera. Se ela é eficaz, é porque ela faz tudo isso na direção certa e correta, na direção que está previsto que seja levado esta palavra. Olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então, a sentença, não é? É uma interjeição. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Maria e José têm um noivado, estão prometidos um ao outro. Essa é uma sociedade arcaica, machista, absolutamente controladora. Uma mulher está grávida antes do casamento. Isso já traria sobre ela todo tipo de acusação, com uma sentença, apedrejamento por adultério e sexo antes do casamento. Isso se José falasse alguma coisa. Se José falasse assim, mas peraí, que papo é esse? Maria já era. José, seu marido, projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só. Se José é um homem mau caráter, se José é um homem frágil, se José é um homem superficial, ele vai falar assim, mas peraí, está grávida? Gerado pelo Espírito Santo? Estou fora. Mas José é um homem íntegro, José é um homem maduro, José é um homem consciente de si mesmo, José é um homem consciente do tempo onde ele estava, e mais, consciente da promessa que existia sobre o povo do qual ele era pertencente. Sendo filho de Davi, no sentido histórico, ele sabia que havia uma promessa de que o Messias deveria vir. Quando o Espírito Santo fala com ele, o Espírito Santo fala, portanto, com um homem consciente de quem é, do que ele carrega, do que ele significa e de qual cultura ele faz parte. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José
despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, já não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho. E José lhe pôs o nome de Jesus. Ora, nós estamos falando, portanto, de um homem. Ele era homem, como eu sou homem, como o Tiago é homem, como você é homem. Ou seja, ele tinha dentro dele as mesmas paixões, os mesmos ímpetos, os mesmos impulsos. Mas as paixões, os ímpetos, os impulsos não o dominavam, não o dominaram. E porque os seus impulsos, as suas paixões, os seus ímpetos não o dominavam, ele foi capaz de ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele foi capaz de compreender que aquilo que ele ouvia em sonho era real e era para ele. E ainda que numa cultura como aquela cultura que ele viveu, e eu acabei de descrever para você, ele foi capaz de ter autenticidade, ele foi capaz de ter hombridade, ele foi capaz de estar à altura e acima de qualquer comentário, de qualquer sentença, de qualquer rótulo. Aceitar o que o anjo disse, aceitar Maria como sua esposa, aceitar a gravidez daquela mulher de um filho que não era dele. Não apenas isso, mas ocupar esse lugar como pai, como marido, como sacerdote daquela casa. E claro, essa não foi a primeira, não foi a única vez que José vai ouvir um anjo em sonho, porque o anjo continuará orientando a vida dele, porque essa é a diferença de quando eu vivo numa cultura profunda, de uma cultura superficial. Quando eu vivo numa cultura superficial, quem guia a minha vida são os vídeos, os filmes pornôs, a publicidade, as propagandas de carro, as propagandas de cerveja, são essas coisas que guiam a minha vida. Mas quando eu vivo numa cultura de profundidade, quando eu vivo uma cultura de busca interior, de transformação, uma cultura que visa tirar de dentro de mim aquilo que eu sou, para que eu realize externamente aquilo que dentro de mim existe, aí eu vou longe, aí eu vivo uma vida realmente, uma vida que realmente vale a pena, uma vida profícua e maravilhosa. É isso que José vai fazer. Ele vai ouvir o Espírito Santo de Deus mais 2 ou 3 vezes. Faça isso, faça aquilo. E ele faz isso e faz aquilo. E tudo acontece da melhor maneira possível. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus se forma, Jesus se torna homem e Jesus realiza aquilo que era o propósito da existência dele. E ele realizou, porque em algum momento, lá atrás, lá no início, um homem, um pai, um marido chamado José aceitou o chamado que tinha para ele. Ele assumiu o compromisso. Ele não arregou, ele não encheu a cara de vinho, ele não se tornou um bêbado, nem um apático. Ah, ela ficou grávida, não é de mim. E virou um apático, um morto, um sem graça. Não. Tanto é assim que Jesus, na cruz, tendo aos pés da cruz Maria, sua mãe, e João, o seu discípulo mais novo, ele vira para os dois e fala para o discípulo João: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E com isso Jesus diz que enquanto homem, sendo homem, ele diz ao discípulo: assuma o seu lugar agora que eu estou indo, assuma este lugar enquanto filho desta mulher, e sobre ela a responsabilidade, e sobre você a responsabilidade em relação a ela. Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, ele é o teu filho, ele é alguém com o qual você deve se comportar, com o qual você deve se empenhar, se interessar. Não num sentido mimado, hiperprotetor, mas no sentido de dizer que há uma grande, uma profunda responsabilidade no fato de ser homem, no fato de ser pai, no fato de ser marido. Que isso não é apenas um mero papel social, onde você faz do jeito que você quer e como você quer. Há um legado histórico profundo, há um legado espiritual milenar. E a sua tristeza, o seu abatimento, o seu alcoolismo, o seu sentimento de fracasso, a sua dor,
resulta de um profundo vazio, e esse vazio resulta do fato de que você não assume que ser pai, marido e esposo e homem envolve um compromisso, uma aliança eterna, gigante, poderosa. Não é à toa que nós estamos vendo proliferarem na cidade de Rio Preto e certamente no Brasil inteiro casas de abrigo para idosos, os antigos asilos. Sabe por quê? Idosos abandonados. Abandonados por quem? Por pessoas que têm mais o que fazer do que cuidar dos seus velhos. Uma sociedade que não é capaz de cuidar dos seus velhos, famílias que não são mais capazes de cuidar dos seus velhos, são famílias que já foram abandonadas quando eram crianças. Crianças terceirizadas para as creches, terceirizarão os seus velhos para os asilos. O filho que hoje vai para a creche aos 2 anos de idade, é o mesmo que vai internar você numa casa de idosos. Eu quero que você acompanhe agora este clipe. Vai ser clipe, Mateus? Vai ser clipe. Quero que você acompanhe esse clipe. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Luciano, como é que eu faço para sair do lugar onde eu estou? 2 coisas. Pega essa palavra. Feche seus olhos e diga a Deus: Pai, eu preciso de uma revelação agora. Pai, eu quero uma revelação agora. Pai, eu nunca falei com você, eu nunca conversei com você. Na verdade, eu nem acredito que você exista. Eu só estou fazendo isso porque o Luciano falou. Não tem problema. Deus vai te dar uma palavra. Luciano, eu preciso mais. Não que isso seja insuficiente, não é. Isso é tudo. Mas eu quero conversar. Entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp. Está na tela? Está na tela. Não deixe a sua vida se perder por falta de uma conversa, de uma orientação. Não deixe a sua vida se perder porque você não teve coragem de colocar os olhos nesse texto e falar com ele, ainda que você não acredite. Porque não importa que você não acredite, ele acredita. Até mais, Deus abençoe e até sexta-feira que vem, às 21 horas, ao vivo, aqui na TV Rio Preto. No princípio Deus criou o céu e a terra, fez o universo para o adorar. Colocou o homem no jardim, criador e criatura conversavam ali, até que um dia a serpente apareceu e o coração que era puro se corrompeu. Mas o amor era mais forte que a decepção. Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração. Deus te ama independente da situação. Deu seu filho pra te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar a marca de Jesus que em você cravado está. Deus te ama e pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, foi por você e pelos seus pecados. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, ele viu algo em ti. Abriu os braços,
lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Mas o amor era mais forte que a decepção. Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração. Deus te ama independente da situação. Deu seu filho pra te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar a marca de Jesus que em você cravado está. Deus te ama e pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, foi por você e pelos seus pecados. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em ti. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em ti. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Eu sei que Ele faria tudo.